Seguimos aqui no Sport Center, fã de esportes, vamos nessa. Aconteceu, o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Os palmeirenses dirão, peraí, estava 3-0, né? Tivemos um jogo do 4-3 semana passada, tivemos pênalti contra para conseguir a virada e tudo mais. Teve um pouco de tudo naquele jogo com o Palmeiras, mas hoje com o Grêmio também era um 3-1. Que virou 4-3, também uma vantagem de 3 gols, um jogo que tinha o Botafogo com 3 gols levando a virada. A gente tá vendo os gols aí, o Diego Costa abre o placar, trocação no começo do primeiro tempo, do segundo tempo eu tô com o Zupac, com o Calçade, nosso time está em São Januário, já informações direto do estádio, clima quente por lá, tomara nada de pior aconteça. Zupac, que coisa foi essa? Inacreditável. Inacreditável, Mota. Boa noite, Calçade, boa noite, fã de esportes. E é inacreditável porque o roteiro ele é muito duro de ser assimilado, porque não é... Poderia ser o seguinte roteiro. O Botafogo tomou a virada do Palmeiras, o Botafogo perdeu para o Vasco e aí o Botafogo desmanchou. Mas a história não é bem essa, porque o Botafogo fez um bom primeiro tempo. O Botafogo voltou a jogar. O primeiro tempo foi bom. Sim. O Botafogo vertical, agredindo em poucos toques na bola, chegando no gol do Botafogo. Hoje com o meio campo um pouco mais pegado, sem o Eduardo, com o Danilo, com o Tietê, com o Marlon, municiando o Júnior Santos e o Diego Costa o tempo inteiro. Foi bom o primeiro tempo do Botafogo contra um Grêmio frágil. A questão é que no segundo tempo, a hora que o Grêmio faz o 3-2, o primeiro gol do Soares na segunda etapa, aí o líder esfarelou mais uma vez, aí o líder colapsou de novo. E é inacreditável como o roteiro se repetiu. Se repetiu até em tempo, porque do segundo gol do Palmeiras até o gol da virada, né, quando estava 3-1 para o Botafogo, do segundo gol do Endrick até a virada com o gol do Murilo, foram 20 minutos. Hoje, do segundo gol do Grêmio, o gol do Soares, até a virada, outro gol do Soares, foram 19 minutos. Então, no mesmo tempo, só que dessa vez no começo da segunda etapa, o Botafogo tomou 3 gols. E aí o plano tático do jogo, ele vai pro beleléu, porque aí tem tudo, tá tudo misturado. O que é tático, o que é técnico, o que é físico, o que é psicológico, o que é emocional. Então, a gente tem muito a falar sobre o Luis Soares, tem que falar. Tem muito a falar sobre o campeonato, tem que falar. Agora, um colapso de um time, como a gente viu o Botafogo colapsar 2 vezes de maneira igual em uma semana, isso eu nunca tinha visto na minha vida. Paulo Calçade, claro, o colapso do Botafogo é assunto e essa super vitória do Grêmio com 3 gols de Luis Soares. Calçade, boa noite. Olá, boa noite. 3 gols do Soares. Soares que talvez não jogasse se o jogo fosse no Newton Santos. Soares não jogou contra o Atlético Paranaense, não enfrentou o Palmeiras, isso o Grêmio como visitante. Por quê? Porque os gramados sintéticos... eles machucam o Soares. O Soares admite que ele até pode jogar, mas o risco de uma lesão é enorme. Então, claro que se fosse no Newton Santos, a opção de hoje, reta final, poderia ser para o Soares jogar. Mas até agora ele não enfrentou as equipes que jogaram no sintético. Então, existe uma teoria de conspiração aí rolando, né? Tudo para prejudicar o Botafogo, a arbitragem e tal. Isso é um maior pecado que o botafoguense pode cometer, né, contra a sua própria equipe e o time acreditar nisso. Porque quem tirou o jogo do Newton Santos não foi ninguém, nenhum árbitro, nada. Né? Quem tirou foi o Botafogo, que entendeu que seria lucrativo ceder para o show. Tá tudo certo. E o Soares jogou, só que o Soares jogou e fez 3 gols. O Grêmio... O Grêmio toma muitos gols no campeonato. Fosse o Grêmio uma equipe um pouquinho mais consistente, não estou falando muito, estou falando um pouquinho consistente no Campeonato Brasileiro, a quantidade de gols do Grêmio é um negócio absurdo. 48 gols sofridos. É o melhor ataque da competição. O Grêmio, então, ele tem um saldo de gols ainda interessante, mas as coisas ficam muito vivas, né, no jogo de hoje. Agora, tem o jogo do Grêmio e tem o jogo do Botafogo. E entre um e o outro sai uma partida de futebol, porque é feita de 2 equipes, né? Agora, o time do Botafogo teve um primeiro turno inigualável, talvez, e o segundo turno é um segundo turno de equipe rebaixada. A pontuação é de zona do rebaixamento. Então, isso revela o quê?
que tem alguém trabalhando contra o Botafogo, não. O Botafogo ruiu emocionalmente. O Botafogo sentiu que aquilo que produziu era demais para suportar no segundo turno e não conseguiu. Isso é evidente, o futebol é feito disso. O futebol é um jogo ainda que está aqui dentro da cabeça dos jogadores. E o Botafogo não suportou, porque sair de um 3-0 numa quarta-feira para um 4-3 e hoje inicia o segundo tempo marcando 3-1 no primeiro minuto, aí leva um gol aos 5, aos 8 e leva outro aos 24. Aí é demais, né? Estamos vendo os gols, melhores momentos, já vamos a São Januário com toda a repercussão desta partida. O Grêmio virou para cima do Botafogo, já também teremos a classificação. Zupac, aliás, até pedindo para a produção, acabando os melhores momentos, já podem colocar a ficha técnica do jogo, porque eu vou passar a bola aqui para o Zupac para não ter que interromper o homem. O que te chamou mais atenção do ponto de vista coletivo e individual? No momento de alta do Botafogo, como você disse, o Botafogo teve momentos muito bons na partida. Exato. Muito bom. Não é que começou no minuto 0 já com aquele fantasma, eu falei, não... Eu até olhei e falei, cara, está acontecendo, eles estão levantando, olha o Roque Balboa de pé. No intervalo do jogo, eu estava me preparando para fazer um programa dizendo, nossa, o Botafogo não sentiu como eu achei que fosse sentir. O Botafogo deu a resposta. Essa era a minha preparação até os 46 minutos, quando o Marlon Freitas faz 3-1. Só que a maneira que o roteiro se repete e a maneira que o Botafogo desmancha após o primeiro gol do Luis Soares, isso me chamou muito a atenção. E aí... aí as coisas voltam a se repetir, né? Do gol do Marlon Freitas, né? Do gol do 3-1 para o Botafogo, até a próxima finalização do Botafogo, que já foi no 4-3, passou meia hora. O Botafogo ficou meia hora no segundo tempo sem finalizar, assistindo esse senhor de idade, né? Para termos futebolísticos, fazer, assim, ter uma atuação histórica dentro de São Januário. Então, a atuação do Luis Soares, ela é para ser comentada. Agora, a maneira que o Botafogo derreteu em 20 minutos é um negócio que é difícil até de explicar, porque a gente pode olhar, mas essa alteração aqui prejudicou, esse movimento tático desfavoreceu, mas quando a coisa acontece de maneira repetida, como ela aconteceu, não tem como não olhar para o aspecto emocional, né? E depois de duas pancadas como essa, dessa maneira, eu fico muito curioso para ver qual vai ser agora a resposta do Botafogo. Que tipo de reação vai ter? Como é que sobrevive emocionalmente um time que toma 2-4-3 dentro de casa, da maneira que foi, e vê não só o Palmeiras empatar, vê o Grêmio empatar, vê o Flamengo se aproximar, para sorte do Botafogo, O Bragantino perdeu para o São Paulo, senão o Bragantino seria líder em toda essa quizumba que virou o campeonato. Não sei, o Botafogo vai manter o Lúcio Flávio assim, o Botafogo vai contratar um técnico de emergência para terminar o campeonato. Tem muita coisa para a gente ver. É um derretimento histórico mesmo para o Botafogo e muito triste para o seu torcedor. O Calçade, a gente quando vê a tela de jogo, às vezes a tela não diz rigorosamente nada. A pergunta que eu faço para você, a gente vê percentual de posse de bola, chutes, tudo muito próximo, né? Grande chance 6-3, mas assim, chutes 6-5. Essa tela representa mais ou menos o que foi o jogo? Assim, houve equilíbrio ou pegando a minutagem você viu um lado melhor que o outro? Essa tela esconde um nome que chama Luis Soares, né? Se você olha para os números, você não vê grandes diferenças, bolas recuperadas, grandes chances do Grêmio numa quantidade superior. Mas o Luis Soares foi fundamental. O Luis Soares é impressionante, né? Ele está ali, fala, às vezes ele dá uma mancada, né? Não tá... Você olha, não é que você não dá muita coisa, mas você sabe que não é um atacante que está no auge da sua carreira. Mas ele tem ainda uma percepção dos espaços e hora de agredir uma defesa, e aí ele pega uma defesa que se dissolveu, né? Aquele Botafogo, qual era o símbolo do Botafogo no primeiro turno? Consistência. Melhor defesa do campeonato até melhor então, defesa, não é mais. Um time que era confiante, um time que, para muita gente, até não é uma visão errada, equivocada, tinha mais pontos do que desempenho. E agora, no segundo turno, ele tem os pontos que o desempenho dele é capaz de dar. Mas o Grêmio mostrou o quê? Um Luis Soares, que é um jogador ainda pro futebol brasileiro, muito acima da média. E hoje ele foi perfeito. Sem Luis Soares, como seria o Grêmio? Teria muito mais dificuldades, obviamente.
E o Suárez resolveu a partida com 3 gols, né? Só para a gente não ficar só no Luis Suárez, no intervalo o Renato faz 2 trocas. Ferreirinha. E coloca o Cristaldo e coloca o Ferreirinha. O Ferreirinha participa dos dois, do gol, do segundo gol e do terceiro gol. Né? No segundo gol, o Ferreirinha, na mesma posição, aquela pontinha esquerda ali, trazendo para dentro. Né? No segundo gol, ele traz para dentro, bate, ao rebote, o Suárez faz. A bola sobra para o Suárez, ele corta para dentro e faz. E no terceiro gol, ele dá um lançamento belíssimo também para o... Aí ele chuta, a bola sobra para o Luis Suárez em condição legal. O drible do Suárez e a batida seca, coisa de quem sabe muito, né? Coisa de gênio. A gente tem muito o que falar desse cara. Acho que esse cara tem que entrar na discussão de craque do campeonato, não por causa de hoje, mas pelo que ele faz. Os números do Suárez são impressionantes dentro do campeonato. E o terceiro gol, o Ferreirinha de novo na mesma condição, na mesma faixa de campo, faz o cruzamento e o Luizito marca mais um. Quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais esperto também, né? No caso do jogador de futebol, porque senão a idade chega, você não tem mais aquela velocidade que tem quando jovem. Então, o que o Luis Suárez faz de gol, sabendo se posicionar sozinho, você pega a oposição, nem foi possível chegar. Quer dizer, ele espera, ele sabe, né? Ele sai, ele se desmarca, e isso é muito interessante. E em relação Olha essa calçadinha, ele toca e ele grita, voar aqui! Ele chama a tabela, é isso. Ele vê o espaço e ele faz a leitura do espaço completinho. A hora que ele dá o toque, ele sabe que se ele receber ali, ele vai fazer o gol. É uma leitura que não tem, é o tipo de jogador que não tem. Por isso que isso é o que difere o craque do bom, do muito bom. Esse cara é um craque, e craques só vêm pra cá nessa fase de carreira mesmo, né? Esse cara é diferente, é outra prateleira de jogador de futebol, não tem conversa. E no caso do Botafogo, o Botafogo tem que... O torcedor que fica buscando coisas sobrenaturais, coisas externas, né? Gente querendo sacanear o time, tem que imaginar o seguinte: por que uma equipe, em 2 semanas consecutivas, tem vantagens consideráveis no mundo do futebol, de um 3-0 e na semana seguinte de um 3-1. E o que acontece depois do 3-0 e do 3-1? É uma tentativa apenas de defender a sua vantagem e parar de jogar. Então o Botafogo parou de jogar nos 2 confrontos, contra o Palmeiras e contra o Grêmio. Quando construiu a vantagem, falou: para, a fase está ruim, segura. E não segurou nada, porque foi uma equipe completamente desorganizada, defensivamente falando, a ponto de você encontrar o Luis Suárez, que é o Luis Suárez. Você fala: o Luis Suárez é um desconhecido. Não, o Luis Suárez é o Luis Suárez. Ele tem uma história gigante no futebol.